O estômago. O estômago é um órgão essencial do sistema digestivo, responsável por receber alimentos, realizar a digestão mecânica e química dos alimentos e ajudar a enviar os nutrientes resultantes para o intestino delgado. Vou descrever brevemente a história anatômica, embriologia e relações anatômicas do estômago para você. 1. História anatômica do estômago. O estômago tem uma longa história na evolução dos animais vertebrados. Em vertebrados mais primitivos, como os peixes, o estômago é relativamente simples, funcionando principalmente como uma câmara de armazenamento para o alimento. À medida que os animais evoluíam, o estômago se tornou mais complexo, com o desenvolvimento de camadas musculares e glândulas produtoras de suco gástrico. No ser humano, o estômago é uma estrutura em forma de J, localizada abaixo do diafragma, no lado esquerdo do abdômen. Ele se conecta à parte inferior do esôfago, chamada cárdia, e se abre no intestino delgado por meio de uma abertura chamada piloro. A parede do estômago é composta por várias camadas, incluindo a mucosa, a submucosa, a musculariza e a serosa. 2. Embriologia do estômago. Durante o desenvolvimento embrionário, o estômago se forma a partir do endoderma, camada interna do embrião, e do mesoderma, camada intermediária do embrião. A formação do estômago ocorre por meio da fusão das porções cranial e caudal do intestino anterior primitivo. Essa fusão resulta na formação de um órgão em forma de saco chamado divertículo gástrico. Eventualmente, o divertículo gástrico se diferencia em 4 partes principais do estômago: cárdia, porção próxima ao esôfago; fundo, porção superior; corpo, porção intermediária; e piloro, porção inferior. 3. Anatomia e relações com outros órgãos. O estômago possui várias relações anatômicas com os órgãos vizinhos. Ele se localiza próximo ao fígado, vesícula biliar, baço, pâncreas, intestino delgado e cólon transverso. A parte superior do estômago está em contato com o diafragma, enquanto a parte inferior fica próxima aos rins e ao cólon transverso. O fundo do estômago também pode estar em contato com o diafragma. Essas relações anatômicas são importantes para o diagnóstico e tratamento de várias condições médicas, como úlceras gástricas, câncer gástrico, refluxo gastroesofágico e outras doenças do trato gastrointestinal. A fisiologia do estômago, levando em consideração as células que compõem suas paredes e suas funções, bem como a irrigação arterial, a drenagem venosa e a relação neurológica das funções digestivas. 1. Células do estômago e suas funções. O estômago é revestido internamente por uma camada de células chamada mucosa gástrica, que é responsável pela secreção de ácido clorídrico, enzimas digestivas e muco. Essas células são classificadas em diferentes tipos. Células parietais, encontradas nas glândulas gástricas, secretam ácido clorídrico para auxiliar na digestão dos alimentos e para matar bactérias presentes na comida ingerida. Células principais, ou células oxínticas localizadas nas glândulas gástricas, secretam pepsinogênio, uma enzima inativa que se transforma em pepsina, ajudando na digestão de proteínas. Células mucosas, também presentes nas glândulas gástricas, secretam muco, que forma uma camada protetora na superfície do estômago, evitando a autodigestão pela produção excessiva de ácido clorídrico. 2. Irrigação arterial e drenagem venosa. A irrigação arterial do estômago é fornecida principalmente pela artéria gástrica esquerda, um ramo da artéria esplênica, e pela artéria gástrica direita, um ramo da artéria hepática comum. Essas artérias ramificam-se dentro das paredes do estômago para fornecer sangue às diferentes camadas e células. A drenagem venosa ocorre por meio de veias gástricas que desembocam na veia porta hepática, levando sangue rico em nutrientes e produtos metabólicos absorvidos pelo estômago ao fígado para processamento e filtragem. 3. Relação neurológica nas funções digestivas. A função digestiva do estômago é controlada por uma complexa rede de nervos e neurotransmissores. O sistema nervoso autônomo desempenha um papel fundamental no controle das funções do estômago. O sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, craniano, estimula a secreção de ácido e enzimas digestivas, além de promover o relaxamento do músculo liso do estômago, permitindo a acomodação do alimento.
O sistema nervoso simpático, através dos gânglios celíacos e plexo celiaco-mesentérico, tem efeito inibitório sobre as funções do estômago, diminuindo a secreção ácida e a motilidade do órgão. Além disso, neurotransmissores, como a acetilcolina e a histamina, desempenham um papel importante na regulação da secreção ácida, enquanto a somatostatina inibe a liberação de ácido. Essa relação neurológica é complexa e envolve a integração de sinais entre o sistema nervoso central, o plexo mioentérico, ou plexo de Auerbach, e o plexo submucoso, ou plexo de Meissner, presentes nas paredes do estômago. Espero que essas informações sobre a fisiologia do estômago tenham sido úteis. Se você tiver mais dúvidas ou precisar de informações adicionais, fique à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar. O câncer de estômago, também conhecido como câncer gástrico, é uma condição na qual células anormais se desenvolvem e se multiplicam de forma descontrolada no revestimento interno do estômago. Esse crescimento anormal pode formar um tumor maligno, que pode se espalhar para outras partes do corpo. O mecanismo fisiopatológico do câncer de estômago pode estar associado a diversas alterações genéticas e moleculares que levam à transformação das células normais em células cancerígenas. Essas alterações podem ocorrer devido a fatores relacionados ao estilo de vida, história familiar, presença de infecção pela bactéria Helicobacter pylori e exposição a substâncias carcinogênicas, como o consumo excessivo de álcool e tabaco. Fatores que estão associados ao aumento do risco de desenvolvimento do câncer de estômago incluem 1. Infecção por Helicobacter pylori. A presença dessa bactéria no estômago pode causar inflamação crônica e danos nas células que revestem o órgão, aumentando o risco de desenvolvimento do câncer. 2. Dieta. Uma dieta rica em alimentos defumados, salgados, processados e com baixo consumo de frutas e vegetais pode aumentar o risco de câncer gástrico. 3. Tabagismo. Fumar regularmente aumenta o risco de desenvolver câncer de estômago. 4. História familiar. Pessoas com parentes de primeiro grau com câncer de estômago têm um risco mais elevado de desenvolver a doença. 5. Idade e sexo. O câncer de estômago é mais comum em pessoas acima dos 50 anos de idade e é mais frequente em homens do que em mulheres. Os sintomas iniciais do câncer de estômago podem variar, mas podem incluir dor abdominal persistente ou desconforto, sensação de plenitude após pequenas quantidades de comida, náuseas e vômitos frequentes, perda de apetite e perda de peso inexplicada, indigestão e azia, sensação de fraqueza ou fadiga, anemia devido a uma possível perda de sangue no trato gastrointestinal. Ao realizar um exame semiológico, o médico pode observar sinais como palidez, perda de peso significativa, dor à palpação abdominal, presença de linfonodos palpáveis ou mesmo uma massa palpável no abdômen. É importante ressaltar que os sintomas iniciais do câncer de estômago podem ser vagos e facilmente associados a outras condições. Portanto, caso você apresente algum desses sintomas persistente, é fundamental buscar atendimento médico para avaliação e diagnóstico adequados. Vale lembrar que apenas um profissional médico pode fazer um diagnóstico preciso através de exames complementares, como endoscopia, biópsia e exames de imagem, se necessário. No câncer de estômago, quando há acometimento do duodeno, parte inicial do intestino delgado, ou do esôfago, podem surgir sinais e sintomas específicos que podem ser observados em superfícies do corpo. Vou descrever esses tipos de sinais, suas localizações e a razão para sua ocorrência. 1. Sinais e sintomas de acometimento do duodeno. Quando o câncer de estômago se espalha para o duodeno, pode haver obstrução parcial ou total da passagem dos alimentos e comprometimento da digestão adequada. Isso pode resultar em sintomas como dor abdominal. Pode ocorrer dor na região superior ou central do abdômen, que pode piorar após a alimentação. Náuseas e vômitos. Devido à obstrução parcial ou total do duodeno, a pessoa pode experimentar episódios de náuseas e vômitos frequentes. Perda de apetite e perda de peso. A dificuldade para se alimentar adequadamente pode levar à perda de apetite e perda de peso não intencional. 2. Sinais e sintomas de acometimento do esôfago. Quando o câncer de estômago se estende para o esôfago, que é o tubo que conecta a garganta ao estômago, podem ocorrer os seguintes sinais e sintomas.
Disfagia, dificuldade para engolir alimentos, especialmente sólidos, devido à obstrução ou estreitamento do esôfago pelo tumor. Dor retroesternal. Algumas pessoas podem experimentar dor retroesternal, atrás do externo, ou dor no peito, especialmente ao engolir alimentos. Regurgitação. Retorno de alimentos ou líquidos após as refeições devido à dificuldade em manter os alimentos no estômago. Azia e refluxo ácido. O câncer no esôfago pode causar sintomas semelhantes à doença do refluxo gastroesofágico, como azia e sensação de queimação no peito. É importante destacar que a presença desses sinais e sintomas pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do estágio do câncer, da localização exata do tumor e de outros fatores individuais. A razão para a ocorrência desses sinais e sintomas em superfícies do corpo está relacionada ao fato de que o câncer de estômago, quando se espalha para o duodeno ou esôfago, pode causar obstrução ou estreitamento dessas estruturas, comprometendo a passagem dos alimentos e o funcionamento adequado do sistema digestivo. É importante ressaltar que somente um médico poderá realizar a avaliação clínica e solicitar exames complementares para confirmar o acometimento do duodeno ou esôfago pelo câncer de estômago. Caso você tenha sintomas ou preocupações, é fundamental buscar atendimento médico para uma avaliação adequada.